Olá, queridos professores. Paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professores, felizes estamos, né? Pelo privilégio de novamente poder transmitir para vocês a respeito da palavra de Deus e dando início, né, à nossa escola bíblica. E nós vamos falar, né, nesse período aqui para nossos juniores e adolescentes através dessa revista que tem como título Você Sabia? Ok? Vamos lá? Desejamos que Deus nos abençoe e nos capacite para que tenhamos uma excelente aula, em nome de Jesus. Lição 1, né? Você possui a fé genuína? Difícil saber, né? Mas no decorrer dessa lição, né, a conclusão vai ser levar o nosso aluno a compreender a respeito da fé genuína, se ele vai poder então responder essa pergunta para nós, né? Se possui ou não. Vamos lá? Quais são os objetivos da lição? Decidir viver pela fé. Levar, né, ao nosso aluno, junior, adolescente, a compreender o conceito de fé. Mostrar, então, as características da fé genuína. Conclusão, como distinguir a fé verdadeira e praticá-la. Então, para melhor nos explicar, né, para que possamos explicar para o nosso junior, para o nosso adolescente, o que vem a ser essa fé genuína? A fé genuína é aquela que nos faz totalmente dependente de Deus. As evidências da fé não são os milagres, mas um modo de viver que manifesta comunhão e submissão plena a Deus. Então, assim, a fé, uma coisa, ela tá ligada à outra. Logo que eu tenho a minha fé genuína, eu vou, através dela, ter obediência e comunhão, e a submissão é uma consequência dessa minha fé genuína. Vamos abordar esses assuntos no decorrer da aula, para ficar mais claro para os nossos alunos compreender. Amém? Bom, como introdução, nós temos aqui uma história que eu vou estar lendo para vocês. Fiquem à vontade, né, para ler ou simplesmente contar o que vocês conseguirem entender. Eu prefiro lê-la para não perder nenhum detalhe, ok? Conta-se que um homem esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, que ficam na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Em seguida, atravessou andando sobre um cabo de aço, e foi e voltou, e a multidão, extasiada, aplaudiu. Aproximando-se de uma senhora que estava no meio do povo, aquele homem então perguntou: "A senhora acredita que eu consigo atravessar novamente?" "É claro", respondeu a mulher. "A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão?" "Sim, eu acredito." "A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão com uma pessoa dentro?" Aí a senhora respondeu: "Tenho certeza que sim." "Então," disse o homem à senhora, "poderia por favor ajudar-me nesse número, entrando no carrinho?" E ela lhe respondeu: "De jeito nenhum, o senhor está louco?" O que nós podemos entender então desse texto? A mulher, ela acreditava, né? Porém, nota-se que ao ela responder que ela não ajudaria ele com o número, ela não confiava. Qual que é a diferença, então? Não basta apenas eu crer em Deus. Nós temos que ter um compromisso com Ele. A fé é entregar nossas vidas em suas mãos e precisa ser demonstrada pela obediência e pelas obras. O que diz lá em Tiago 2,26? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Essa mulher, ela falou bastante, né? Em todo o tempo, enquanto o moço falava para ela, né? "Olha, você acredita que eu posso atravessar de volta?" "Sim, eu acredito." "Você acredita que eu posso levar uma pessoa?" "Sim, eu acredito." Mas na hora que for colocar a fé dela em prova, né? A fé que o moço conseguiria levar alguém, e falando se poderia ser ela já não acreditou, né? Ela já não deu crédito que o moço poderia levá-la, porque aquilo é comprovar a fé. Então, é isso, né? Por isso que fala que a fé, ela sem obras, ela é morta. Então, não adianta apenas a gente falar que tem fé. Não adianta o aluno falar, né?
o nosso jovem, adolescente, falar assim, nosso junior, que acredita, mas na hora que tiver que comprovar que a fé dele existe, ele não pôr em prova. Então, né, que tiramos essa história como lição. Qual que é o conceito da fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, né, todos nós precisamos ter fé. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fica lá em Hebreus 1:6. Ela é ensinada nessa revista sobre 3 perspectivas, como fé salvadora. Só que a gente não vai entrar em detalhes na fé salvadora porque nós já vimos conteúdos recentes a respeito disso, que é a fé que vem através do nosso Senhor Jesus Cristo, que através dele nós conseguimos a nossa salvação. Sobre fé como conteúdo doutrinário, né? Essa fé é sobre a questão da doutrina da igreja, como que nós devemos, né, acreditar na busca, na palavra de Deus, como que deve ser exercido isso dentro da casa de Deus. Também não é o foco que nós vamos passar nessa aula, no decorrer dessa aula de hoje. E a fé como exercício de confiança à palavra de Deus. Essa sim vai ser o nosso tema central, né? A fé como exercício e confiança da palavra de Deus. Vamos explorar um pouco sobre esse assunto. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Gênesis 22, 7 e 8. Aqui, né, provavelmente, como todos já conhecem essa história, então Abraão estava indo com Isaac, seu filho único, né, o filho da promessa, até onde Deus havia lhe falado que era para fazer a oferta de sacrifício. Porém, né, até Isaac indagou a Abraão: olha, eu tô vendo fogo, eu tô vendo a lenha, mas cadê o sacrifício? Né? E nós sabemos que o sacrifício que era combinado com Deus e Abraão era Isaac, seu filho. Mas Abraão não havia falado isso para Isaac, né? Nem poderia. Então, Abraão aqui ele exerceu fé. Ele sabia que ele levaria Isaac, mas ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa, alguma providência Deus iria tomar. Mas ele não sabia o quê. Então, ele exerceu a sua fé. Então, aqui a todo momento, né, Abraão demonstrando que ele confiava que Deus estava no controle de tudo. Por isso que ele foi até lá com Isaac. E por fim, nós sabemos, né, o que aconteceu. Deus foi lá e realmente ele proveu um cordeiro no lugar de Isaac, no momento que Abraão iria sacrificá-lo, né? E Deus foi lá e concedeu, então, né, esse milagre, né, essa bênção. E aí deu tudo certo. Pela fé, então, né, ofereceu Abraão a Isaac. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Que prova de fé, né? Pela fé, Abraão confia na providência divina. Ele não sabia o que Deus iria fazer, mas teve plena convicção de que Deus estava no controle de tudo. É assim que nós devemos ser também, né? Por mais que a circunstância nos demonstra, né, que aquilo tá difícil, que coloca a nossa fé muitas vezes em prova, mas a partir do momento que nós colocamos nosso coração em Deus, né, que acreditamos naquilo, nas suas promessas, nós sabemos que Deus está no controle de tudo e por cima de tudo nós seremos mais que vitoriosos, porque Deus, Ele nos resguardará. Então essa, né, tem que ser a nossa prova de fé. A fé genuína, ela pressupõe a obediência na palavra de Deus, que diz lá em João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós devemos crer, ouvir e guardar a palavra de Deus. Não basta apenas entender a Bíblia, tem que ler e obedecer o que nela está escrito, né? Olha como que está escrito aqui, vou até frisar. Aquele que ouve, né, a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele está crendo, né? Ele está ouvindo e não está apenas ouvindo, ele está crendo. Ele tem a vida eterna e não entrará em condenação. Olha só a recompensa, mas passou da morte para a vida. Então é isso, quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós temos fé, nós obedecemos a palavra de Deus, sempre vem a recompensa.
Mais uma história, né, para a gente poder fortalecer essa questão da fé. Conta-nos Arthur Deichmann que um ateu despencou de um penhasco acima do mar e conseguiu à custa agarrar-se a um galho de um arbusto que brotava numa fenda das rochas. Ficou pendurado e logo percebeu que não tinha como salvar-se. Nessa situação insolúvel, acabou concluindo que só podia apelar mesmo para Deus. Então gritou com toda a sua força: Deus, se tu existes, salva-me, agora vou obedecer até o fim da minha vida. Deus respondeu: essa não, já conheço essa conversa. E o ateu desesperado gritou mais alto: olha, Deus, dessa vez estou falando sério, salva-me e eu vou obedecer a vida inteira. Deus então ordenou: muito bem, largue o galho. O homem respondeu: o quê? Está pensando que eu sou maluco? O homem não obedeceu, nem poderia obedecer, pois, só obedece quem crê. Lembremos então da história de Abraão, Abraão, ele obedeceu porque ele cria, ele tinha um convívio com Deus. Então, ele conhecia a Deus. O ateu não, Como é que ele vai obedecer se alguém que ele não conhece? E nós? Será que nós passamos no teste? Nós temos vivido realmente a nossa fé genuína? Vamos lá? Então, como é que eu tenho praticado a minha fé? Primeiro, eu já aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Eu tenho lido, ouvido, visto a sua palavra? Tenho feito algo além para vivenciar a minha fé? Hoje em dia, nós sabemos que os recursos que nos é dado, como uma palavra que vem através de um pregador, temos vídeos, nós hoje em dia temos nossa tecnologia, temos vários livros bons de teologia para a gente procurar, Nós temos lido a palavra de Deus, onde que está a vida, onde que está a fonte inesgotável de sabedoria. Será que nós temos nos aplicado em ler a palavra de Deus, onde o próprio autor, do livro fala conosco? Então, como é que a gente tem feito para fortalecer a nossa fé? Ou nossa fé está só pelo falar, eu acredito, mas e na hora, de praticá-la? E na hora de buscar mais, de acrescentar para que possamos ter mais fé? Como é que tem sido? Bom, se a gente, quando nós nos colocamos essa pergunta, se a gente, pendeu, não soube responder, ou mesmo começou a analisar e chegou a uma conclusão de que não estamos, praticando, não estamos sabendo, definir como é que está a nossa fé verdadeiramente, se nós estamos sendo aquela pessoa que tem fé, igual a história da senhora que fala, eu tenho fé e na hora de praticá-la, na hora de fazer as obras, eu não estou sendo realmente, tendo fé genuína, ou será que eu tô? E se eu tô, o que eu tô fazendo para melhorá-la? Bom, vamos ver aí algumas dicas de ouro para a gente colocar em prática. Vamos lá. Que possamos ter a fé genuinamente firmada em Deus e em seus princípios, e que estejamos cada vez mais empenhados em aumentar a nossa fé, através da vivência diária com a sua palavra. Se ainda não temos esse hábito, que possamos inseri-lo em nossas vidas. Como, Como então criar um hábito para ler a palavra de Deus? Bom, primeira dica, fazer um cronograma. Assim como acordar, comer e cumprir os nossos afazeres se torna um hábito, façamos da leitura da palavra de Deus o mesmo. Se necessário, anotar e estipular um horário para fazê-la. Por exemplo, a gente sabe que nós temos um determinado horário para ir para a escola, A gente sabe que nós temos um determinado horário para almoçar, para tomar nosso café da tarde, para jantar, enfim. Aí, se eu tenho um determinado horário para tudo, eu posso fazer isso também com a palavra de Deus. Eu não tenho tempo. Quando a gente quer, a gente consegue. Vamos supor, então, terminei de fazer as minhas coisas, agora eu tenho um tempo à noite, das 7 às 8, por exemplo. Começo a colocar todos os dias, das 7 às 8, fazer a leitura da palavra de Deus. Então, o que é o principal, Antes de iniciar a leitura da palavra de Deus, é pedir esclarecimento ao Espírito Santo, Isso vai fazer toda a diferença. Afinal, não é um livro qualquer que nós estamos lendo, é a palavra de Deus. E através do esclarecimento do Espírito Santo é que tudo se torna mais
fácil, né, para nossa compreensão. Ler com mais gente. Assim, né, quando houver aquela dúvida sobre determinados trechos, ambos poderão ser amparados juntos e a busca pela compreensão é mais eficaz. Lembre-se, 2 cabeças pensam melhor que uma. Aproveite todo e qualquer momento vago. Fazendo isso, fará com que você sinta-se que está aproveitando o tempo ao invés de desperdiçá-lo com coisas fúteis. De repente eu tô lá, né, já fui na escola, já fiz a tarefa que foi determinada para mim fazer para casa e tô com um tempo vago, né? Em vez de desperdiçá-lo com qualquer, né, joguinho ou, né, nas redes sociais que não pode não me agregar a nada, né, não me edificar em nada, então pego e leio a palavra de Deus, que sempre vai me edificar em muito. Buscar texto de apoio, como dicionários. Porque às vezes eu tô lendo até mesmo um livro ou a palavra de Deus, tem alguma palavra lá qual eu não entenda. Aquilo pode causar em mim, né, ou na pessoa que tá lendo, uma falta de interesse. Por quê? Eu não entendi isso daqui, não tô mais com interesse em ler, porque eu não tô entendendo mesmo. Então procurar textos de apoio é muito importante. Por exemplo, dicionário, né? Hoje em dia com a internet é muito fácil colocar lá no Google uma palavra que eu não entendi, coloca no Google e aí já começa a fazer sentido aquele texto que eu tô lendo, que eu não entendi. Sempre é bom lembrar que existem várias versões da Bíblia, com o intuito de facilitar a compreensão da mesma. É sempre bom analisar outras versões, assim como procurar a ajuda de alguém com maior conhecimento, como um professor, um pastor, um líder. E, por último, eu gostaria de estar passando para vocês até uma dica que o nosso professor Reginaldo deu para gente, que é sobre um estudo que fala sobre uns testes que foi feito, sobre como a prática da leitura da Bíblia, né, em certas pessoas que foi feito esse teste, como aquilo modificou a vida delas, né, no dia a dia, como que aquilo, quando elas começaram a fazer a prática da leitura da Bíblia, como aquilo foi na vida delas, né. Então eu convido vocês, professor, a estar fazendo tá olhando esse vídeo, né, ele é um vídeo que tem lá, a tradução dele tá legendado, eu acho que é super válido e gostaria que vocês, né, passassem também, se acharem conveniente, passassem para os seus alunos, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, uma excelente aula, um excelente ano de 2021 e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Qualquer coisa, nós estamos à disposição, fiquem com Deus, um grande beijo, até mais, paz!